Ter um pensamento estratégico é cada vez mais essencial na nossa vida. E eu não digo isso nem pensando só em trabalho ali, rotina de trabalho, produtividade, esse tipo de coisa. Não, digo no sentido da vida mesmo. Porque, poxa, a gente viu muito bem nos últimos 2 anos aí o quanto que uma mudança de grande impacto afeta a nossa vida, muda as variáveis e prioridades, o que a gente pode, o que a gente não pode fazer. Então, ter um pensamento estratégico realmente para saber organizar tudo isso e saber organizar melhor os cenários para tomar decisões, realmente é necessário e é importante a gente lapidar esse filtro cada vez melhor para o nosso caso, certo? Porque cada um tem um posicionamento diferente. E nas minhas últimas experiências, nenhum outro profissional consegue fazer isso melhor do que o jogador profissional de poker. O poker realmente é um esporte muito estratégico e muito interessante, porque ele literalmente trabalha com probabilidades, cenários que mudam o tempo todo e sempre com noções de ganho e perda muito ali na sua cara, e que em muitos casos valem a dinheiro, então isso deixa ainda mais emocionante e mais real essa questão. E em 2020 eu tive a oportunidade de trabalhar junto com um jogador profissional de poker no desenvolvimento de um produto digital para ele e para a comunidade dele. E ali trabalhando com ele, realmente formatando esse produto, formatando ali o lançamento, os conteúdos, trabalhando com isso, eu acabei percebendo detalhes importantes da mentalidade de um jogador profissional, né? Como ele pensa, como ele vê o jogo, como ele vê a carreira dele. Isso foi muito legal de perceber, sabe? Porque eu percebi que não é uma coisa só do poker, e sim princípios de vida, princípios de trabalho, que você consegue olhar ali e se encaixar em tudo que você faz. Então, por isso, no vídeo de hoje eu trouxe esses 4 princípios que eu aprendi com o poker profissional, né? Que ajudam todo dia a eu lapidar melhor esse pensamento estratégico, na verdade, tanto para mim quanto para os clientes que eu atendo, e isso tem sido lições assim que, de verdade, mudaram a minha vida e foram muito legais de aprender. Bora lá? Antes de vencer, você precisa sobreviver. Isso talvez foi o primeiro princípio que mais me chocou, porque a gente tem essa, talvez até influenciado por filmes e mídia e tudo, de que o bom jogador, ele é aquele cara muito foda. Ele é aquele cara que faz as melhores jogadas logo de cara, que brilha, que se destaca. Mas na verdade, o que eu aprendi ali com o poker é que, dependendo de qual fase do torneio você tá, não importa. Então, vamos dizer assim, se você faz isso num começo do torneio e depois no final, que é a parte mais importante, você, digamos, tá sem estratégia, você não sabe muito bem o que fazer, ou a pessoa já sabe que o seu adversário sabe que você faz aquela tática e consegue te contrabalancear, já era. Você perdeu no momento mais importante. Então, é muito legal como eu percebi que eles têm essa mentalidade de começo de torneio, meio de torneio, eu só preciso sobreviver. Eu só preciso avançar, para na hora certa eu realmente dar o meu máximo, mostrar o que eu tenho de melhor e vencer. É muito interessante isso, né? Porque a gente vem dessa cultura de dar o melhor o tempo todo, de não sei o que, fazer isso, mostrar o que você tem de melhor, enfim, sendo que na vida real, na prática, no longo prazo, não é assim, né? Existe momento e hora para tudo. Então o poker deixa isso ainda mais descarado na sua frente. Então, realmente, esse é o primeiro princípio. Quanto mais alto o nível, menos técnico e mais emocional se torna o jogo. Não vamos nos enganar, galera. Tática, estratégia, todo mundo no alto nível conhece, né? As básicas, tem a habilidade para ficar ali pensando, cruzando as informações, imaginando os cenários e chegar no momento que seria perfeito. Mas ali na hora do vamos ver ali, é sempre mais difícil. Tem as variáveis emocionais, né? Você tem o tanto que você tem que apostar, pensar na mente do seu adversário. Então o jogo, ele acaba realmente quebrando a balança e se tornando mais emocional. E na vida é assim também. Imagina no seu trabalho, né? Você tem experiência, você tem técnica, você tem as suas estratégias, mas ali na hora acontece alguma coisa, ou na hora você simplesmente, né? Eu que trabalho muito com anúncio no caso, você só tem que esperar.
Então você colocou o anúncio para rodar e esperar ali 1 ou até 3 dias. E nesse meio tempo você faz o quê? A sua emoção vai batendo. Será que vai dar certo? Não vai? Tá dando certo? Não sei. Tá flutuando muito. E aquilo começa a influenciar o seu julgamento, a sua análise da situação, a sua análise e a sua capacidade de interpretar o que está acontecendo, se é bom ou se é ruim. E dependendo de qual for aí o seu vício emocional, você vai sendo sempre mais otimista ou mais pessimista, o que nenhum nem outro é bom. Então, realmente, ter essa noção de equilíbrio emocional, de olhar para o cenário da maneira mais pragmática possível, é uma coisa que os profissionais de poker fazem muito, sabe? Realmente, tem até o termo, né, poker face, que é aquela cara sem emoção, sem nada, que está olhando, pensando, só calculando, enfim. Então, esse segundo princípio também é muito importante. Talvez seja o mais abrangente de todos aí que está presente tanto na vida quanto no trabalho também. Existe uma diferença muito grande entre fracasso e derrota. O poker, por ser um jogo que trabalha muito com probabilidades, né? No caso, o baralho ele tem um número já certo de cartas, logo as probabilidades, dependendo de quais cartas você pegou, elas estão meio que desenhadas ali, né? Então, uma mentalidade muito interessante que o poker tem, né, que o jogador profissional tem, é de que quando ele perde, não necessariamente a responsabilidade, a culpa foi só dele. É aquela coisa, né, de existe 50% de chance de você perder. Vamos imaginar um cenário aqui. Mas de fato você perde. E aí? Foi por algo que você fez ou realmente foi só aquele corte de 50% de chance que tinha daquilo acontecer, certo? Então, o jogador profissional de poker, ele consegue diferenciar muito bem essas coisas, no sentido de, só aconteceu o que era provável de acontecer naquela tal porcentagem, ou realmente eu errei, sabe? Então, é uma mentalidade muito interessante de lidar com o erro, de lidar com o fracasso, né? Porque para eles nunca é uma derrota. Principalmente falando no caso do Lucas, né? Que foi o jogador que eu atendi, ele foi mostrando que como ele acompanha esses próprios dados, né? De torneio que ele ganhou, torneio que ele perdeu, caiu na fase e tal. Então eles estão sempre olhando os próprios hábitos, os próprios movimentos, né? O que deu de certo, o que deu de errado, para justamente cada vez mais no próximo jogo ele saber se aquilo é uma situação de que ele errou porque era probabilidade mesmo, ele não tem o que fazer porque ele não controla o destino, ou se foi um erro dele, que no caso até tem a ver com o primeiro princípio ali, às vezes falhou alguma coisa, o terceiro princípio, que às vezes aconteceu alguma coisa emocional, ficou um pouquinho mais nervoso e acabou falhando. Então, a cada oportunidade eles vão melhorando esse quesito, porque no final não existe derrota, porque sempre tem uma próxima oportunidade e você tem que estar pronto para ela. Inclusive, uma coisa que eu até preparei, que é até meio doida de perceber no começo, é que eles jogam vários torneios ao mesmo tempo. Então, assim, tem várias telas, assim, acontecendo, né? Tem um torneio aqui, um torneio ali, né? Como tem a mesa, né? No jogo que gira. Então, no digital acaba permitindo eles fazerem isso. Então, esse princípio acaba ficando ainda mais preciso, porque, pô, imagina, você tá aqui no jogo A, jogando contra o cara X e você perdeu pra ele uma mão. Só que no outro torneio aqui, você tá jogando contra ele de novo. Então você não tem tempo pra ficar tipo, ai meu Deus, eu perdi. Não, analisa, olha, putz, o que eu fiz de errado, na próxima que eu não vou fazer. E aí você ajusta, melhora e vai pra cima. Você é escravo dos seus hábitos. Juntando tudo isso que a gente falou aqui, esses 3 princípios, o poker no final ele acaba sendo um jogo mais humano, mais emocional do que matemático. E ali na hora, nas cabeças dos movimentos finais, nas fases finais de torneio, os jogadores se conhecem muito, assim, né? Porque eles já se enfrentaram muitas vezes. Então, em situações específicas, eu não lembro os nomes aqui, galera, desculpa, mas eles meio que procuram os hábitos dos outros jogadores. Então, pô, nesse tipo de cenário, aquele jogador ele sempre faz isso. Ou tem a probabilidade maior dele sempre fazer isso, porque é um hábito que ele tem, sabe? Ele é um jogador mais agressivo, né? O Lucas falava muito isso. Quando você é agressivo, você cria mais pressão no outro. Então, a pessoa pressionada costuma fazer isso. E quanto mais hábitos desse tipo que você tem e, no caso, demonstra, mais fácil fica para o seu adversário te ler. Então, num contexto de competição ali, esse 4º princípio foi muito interessante de perceber e até de ver como eles têm uma mentalidade muito clara e muito racional em cima disso. Procurar hábitos, coisa que ele mesmo faz e outros jogadores fazem meio que o tempo todo, que é previsível, que o filtro é grande, que você consegue perceber de longe, né? Sentindo, a mesa tá girando, tá acontecendo isso, agora já muda o jogo, já muda a sua postura.
Mas é isso aí, pessoal. Esses foram os 4 princípios estratégicos que eu extraí do poker profissional e que aplico hoje aqui no meu trabalho, na minha vida e que com certeza me ajudam bastante. Espero que vocês tenham gostado. Apliquem de verdade porque isso realmente funciona, realmente ajuda bastante. E se você tem algum outro insight, alguma outra informação sobre estratégia, de como ser mais estratégico, deixa aqui nos comentários. Como eu sempre falo aqui, o objetivo do Brainstorm é ajudar cada vez mais pessoas. O objetivo é ser uma comunidade grande onde a gente cresce aí pelo coletivo. Então, se você tem um insight legal sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários. E também, se você gosta desse tipo de conteúdo, de que fala sobre estratégia, sobre negócio, também não deixe de se inscrever no canal. Tem sempre conteúdo bacana como esse aqui, por aqui. A gente solta aí, a gente se esforça para soltar um por semana, mas a gente está voltando num ritmo mais legal e tem sempre um vídeo bom aparecendo por lá. Valeu, muito obrigado e até a próxima!